E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, realizará um jantar com parlamentares nesta segunda-feira para intensificar a campanha de Rogério Marinho à presidência do Senado. O encontro também servirá como um teste de força da candidatura contra Rodrigo Pacheco, que disputa a reeleição. Outro objetivo também seria de dar as boas-vindas aos novos parlamentares que tomam posse a partir da próxima quarta-feira. A sigla terá a maior bancada da Câmara, com 99 deputados. Rogério Marinho concedeu entrevista exclusiva à Jovem Pan e falou sobre seus projetos. Então, nós não vamos fazer uma administração apenas para aqueles que votaram conosco. Nós faremos uma administração plural, escutando o colégio de líderes, escutando os partidos ali representados, mas, sobretudo, escutando a sociedade brasileira, para definirmos quais são os projetos mais importantes e mais relevantes que interessam a sociedade e que foram engavetados ao longo do tempo. Eu falo, por exemplo, dessa questão da maioridade penal. Eu falo, por exemplo, das questões tributárias importantes que estão aguardando o posicionamento do Senado, situações importantes ligadas à questão da área ambiental. Para mim, não há tema tabu. Entrevista exclusiva concedida pelo senador eleito Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado, a nosso repórter em Brasília, Bruno Pinheiro. Quero te ouvir, José Maria Trindade, com o ambiente por aí. Zé, à distância, a sensação que se tem é de que ganhou musculatura agora nessa reta final a candidatura do senador Marinho. É isso mesmo? Uma ameaça para o presidente Rodrigo Pacheco? É isso, Zé? Olha, Vitor, em política não tem vida fácil, então é caminho que é óbvio, né? Se houver um caminho apontado como óbvio ou fácil demais a um político, não entra não sem instrução de um profissional, porque pode ser uma armadilha, né? Nós estamos ali diante de uma disputa muito interessante. Primeiro, o PL mostra que a unanimidade, ela acaba estragando a realidade da democracia. É preciso discutir, é preciso apresentar candidatos para pensar um modelo de Senado e para que o eleito, né, possa fazer a sua proposta e depois será cobrado por ela. Havia ali no início um debate muito forte no PL em não lançar a candidatura, né? Pelo menos 2 senadores sendo fortes dizendo, olha, vai perder a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, relatorias importantes. Todos esses postos aí são fundamentais para uma oposição. Então, uma oposição com a Comissão de Constituição e Justiça pode muito bem controlar muito mais de perto todas as decisões do Senado Federal que venham tratorar a própria instituição. Mas o PL decidiu então arriscar. E cresceu sim, cresceu e tem apoio, mas Rodrigo Pacheco continua sendo o preferido ali do Senado Federal. As contas indicam que ele já tem ali ou mais votos ou próximos ali dos 41, ou seja, a maioria absoluta. Mas em política nunca tudo está perfeito e formulado assim, né? Então, a estratégia de Rogério Marinho é levar a disputa para o segundo turno. Se houver ali um segundo turno, aí sim pode ser que a disputa seja equilibrada. Mas a dificuldade para o segundo turno é de que o primeiro turno já é o segundo turno. Só tem 2 candidatos, porque o terceiro candidato não tem muito apoio. Hoje, o que eu vi lá no Senado Federal, ou Rogério Marinho ou Valdemar Costa Neto. Então, ainda faltam 3 dias, né? E tudo depende exatamente, aliás, 2 dias, e tudo depende dessas últimas articulações. O Rodrigo Pacheco, ele tem a força da caneta, ele é o atual presidente do Senado, e isso é uma força muito grande. E Lula já não esconde, já está com todos os seus ministros apoiando o Rodrigo Pacheco. E um presidente da República não pode perder uma disputa dessa, porque as consequências são muito fortes, né? Então, este é o quadro. Pode ser que mude, né? E você, Mota, sua expectativa para esse que deve ser o tema da pauta política essa semana, as eleições no Congresso Nacional. Mota? A minha expectativa, não, Brown, a expectativa do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que a maior parte dos eleitores tem uma grande expectativa sobre esse Congresso que começa a trabalhar no dia 1º. Congresso que tem uma grande bancada conservadora, uma grande bancada de direita e que encontra o país numa situação de grande, eu acho que seria justo dizer, confusão
onde se busca um novo equilíbrio entre forças políticas, onde inclusive algumas dessas forças buscam quase que a eliminação dos seus oponentes, usando ferramentas, né, de propaganda, de manipulação da linguagem. Então, nessa confusão imensa, onde os próprios juristas têm dificuldade de entender o que está acontecendo, né, em algumas decisões que são tomadas, a primeira missão desse Congresso é a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha a mínima ideia, né? Muita gente nem sabia que a Câmara tinha um presidente e o Senado tinha um presidente. Hoje, a gente já sabe que esses cargos existem e qual é a importância deles. Esses cargos ajudam ou controlam a definição da pauta, do que vai ser discutido e votado no Congresso. Então, o eleitor fica se perguntando, né? Caramba, eu fiz o maior esforço, ajudei a eleger um candidato, meu deputado, meu senador, tem as minhas ideias, me representa, tem ótimos projetos, mas os projetos dele não avançam, porque o presidente ou da Câmara ou do Senado não permite que essas iniciativas prossigam. Então, essa é a importância desses cargos. Parece que na presidência do Senado haverá uma disputa, o Rodrigo Pacheco sendo o grande favorito, mas Rogério Marinho entrou na disputa, então sempre há uma chance. Mencionou aí na entrevista que deu aqui na Jovem Pan alguns temas importantes, né? Só para citar dois que eu me lembro aqui, a questão da redução da maioridade penal e da reforma tributária. São dois assuntos críticos para o país, mas que nunca conseguem ser tratados de forma adequada. A presidência do Senado ainda tem um outro aspecto especial, porque é o presidente do Senado que tem o poder de encaminhar ou engavetar pedidos de impeachment contra autoridades importantes. Mas eu acho que, dada a situação do Brasil hoje, é prematuro concluir, né, que mesmo que o eleito seja o Rogério Marinho, que não é porque ele tem esse poder que isso irá acontecer. Tá? A situação no Brasil é muito confusa, mas, como eu disse, grandes esperanças repousam sobre esse Congresso que começa a trabalhar no dia 1º, e é muito importante que todos os nossos congressistas tenham consciência disso. Pavinato. Consciência e Congresso brasileiro parecem coisas que não andam juntas há um bom tempo. Hoje, dando uma olhada nas bocas de urna, nós temos nessa corrida Senado Federal, temos 81 senadores. Rodrigo Pacheco, de um lado, é o candidato do governo, é o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De outro lado, nós temos a candidatura inesperada do Rogério Marinho, que foi um grande ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mostrou muito resultado e vem querer fazer oposição ao governo do PT, o que é muito válido. Quando nós temos casas que não são submissas uma à outra, nós temos um melhor sistema de freios e contrapesos na República. Nós temos uma democracia muito mais saudável. Pois bem, de um lado Pacheco, tentando a reeleição, de outro Marinho. Parece que Rogério Marinho já conta com 35 apoiadores. Nós temos aí uma candidatura, uma terceira candidatura, que é do senador Girão. Se o Girão desistir da candidatura, é possível que ele passe seus 4 votos aos 35 possíveis votos de Marinho. Então nós vamos ter aí 39 votos para o Rogério Marinho. É suficiente? Não, não é. Mas nós estamos falando de uma eleição em que o voto é secreto. E esse voto secreto, ele pode, a depender dos novos membros do Senado, que ingressam agora, no dia 1º de fevereiro, pode ser que isso favoreça Pacheco, porque
ele tem o poder da caneta e tem o governo federal por trás, mas pode ser também que ele faça com que pessoas compromissadas com ele votem, porque querem ser oposição, em Rogério Marinho. Então nós temos uma disputa assim acirrada, nós temos dois candidatos que são viáveis e o que mais preocupa é, se Pacheco for reeleito, isso, uma vez que ele está alinhado com os interesses do governo Lula, isso poderá prejudicar a comissão parlamentar de inquérito dos atos de 8 de janeiro? Essa, neste momento, é a pergunta mais delicada. Porque, pela insatisfação que se tem entre a população e os poderes da República, seja de um lado, seja do outro, seja a população que queira um punitivismo, seja uma população que queira uma investigação desses atos da maneira mais ampla e restrita possível, somente a CPI, por ser absolutamente pública e passível de acompanhamento pelo público em todos os seus atos, só essa CPI teria o condão de acalmar os ânimos no Brasil. Então, nós estamos vendo uma disputa que pode definir não só a qualidade da legislação e da forma de administração, mas também uma presidência que pode ou não ser vital para o apaziguamento dos ânimos do Brasil polarizado. Kobayashi. Bom, a gente tem duas eleições, vamos falar primeiro da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira está bem encaminhado, vai ser presidente novamente da Câmara dos Deputados, é o candidato que tem apoio tanto do governo, tem apoio do PT e também tem o apoio do PL, que está buscando, em troca desse apoio, participar de comissões importantes na Câmara dos Deputados. O único que está se levantando, se colocando como um candidato de oposição ao Arthur Lira é o deputado Chico Alencar, que vai ter apoio só do PSOL ali, é uma candidatura de protesto, né? Para não dizer que vai acompanhar o apoio ao Arthur Lira. Então ele está, na verdade, agora querendo saber de quanto vai ser a vitória, né? Ele está buscando o recorde. Então está tudo muito bem encaminhado na Câmara dos Deputados. Já no Senado, a gente já comentou aqui na semana passada que essa candidatura do Marinho, candidatura do PL, era para marcar a posição ali, marcar o território como o PL sendo oposição ao Pacheco e ao governo, vez que o Pacheco é candidato apoiado pelo governo do presidente Lula. E nos últimos dias aí a gente viu essa candidatura ganhando força. A gente até comentou que ele não passaria dos 25 votos, mas nos últimos dias e até com esse jantar que está sendo organizado pelo PL, aparentemente ele vai ter até mais votos do que o esperado, mas ainda não com votos suficientes para ganhar a eleição. E na política tem derrota que, dependendo de como for, pode ser uma vitória, porque se no abrir das urnas com votação secreta o Rogério Marinho tiver uma votação mais expressiva do que todo mundo está aguardando, isso vai ser um recado muito claro de que o PL não é uma pequena oposição e de que o PL é uma oposição com condições de articulação no Senado, que é a Casa Maior, que é a Casa dos representantes dos estados, né? Então, a depender de como for essa votação, ainda que perca a eleição o Rogério Marinho, se for uma votação expressiva, o PL vai sair ganhando nesse resultado.